Bom dia, boa tarde, boa noite, saúde e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui para mais uma videoaula da nossa escola bíblica, onde nós temos falado sobre intimidade. E hoje nós iremos iniciar a lição 6, em que nós iremos continuar falando um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo e também sendo transformado pela ação, que é o tema dessa lição de hoje, em nome do Senhor Jesus. E que nesse dia nós possamos caminhar juntos, crescermos juntos e sermos instruídos à luz da palavra de Deus. Mas antes de nós iniciarmos, como de costume, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, para que quando houverem novos vídeos, novas aulas, videoaulas, você possa ser notificado. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, divulgue os vídeos também, compartilhe os vídeos do nosso canal, em nome de Jesus. E aí onde você estiver, seja em casa, com a família ou no carro, hoje nós vamos bater um papo sobre sermos transformados pela ação. E a ação nada mais do que a ação do Espírito Santo em nós e através das nossas vidas. Então nós vamos falar um pouco sobre esse tema na lição 6, em nome de Jesus. Então, para memorizar, como sempre é de início nas nossas lições, nós vamos ler Romanos 12, 2, e que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Então existe uma necessidade de não conformidade com aquilo que o mundo tem falado como algo comum, mas que a nossa mente ela seja renovada à luz da palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados e também que a gente faça aquilo que é agradável a Deus, necessitando dessa renovação na nossa mente. A nossa mente ele é um campo de batalha e que precisa ser vencido diariamente. E nada mais do que nos alimentarmos com a palavra de Deus, em oração, termos a nossa vida também de jejum, de comunhão como igreja, né? Para nos fortalecermos e termos a nossa mentalidade renovada em nome de Jesus e que a gente não ande conforme o mundo anda, né? Mas a gente ande conforme o que a palavra de Deus ela fala, que é a nossa bússola, né? Em nome de Jesus. Nós também temos uma lição que ela é um pouco, uma leitura, na verdade, que ela é um pouco mais extensa, que ela está em João 14, nós vamos ler do 16 até o 28, ela é uma passagem bíblica bem conhecida, ao longo dessas lições nós já temos conversado e falado um pouco sobre ela, nós vamos ler ela de uma forma geral aqui, em nome de Jesus. Então, diz assim João 14 e o 16 ele diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de outro tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelaras a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro,
O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Amém? Então, como eu falei no início, é um versículo, uma passagem bíblica bem conhecida. A gente tem falado um pouco sobre de que o Senhor ele não nos deixaria órfãos, que existe uma promessa de retorno do Senhor para buscar a igreja dele, né? Para nos buscar em nome de Jesus, mas que enquanto não houvesse a sua volta ou ele não voltasse para nos buscar, ainda existiria uma obra a ser feita aqui, né? Ele capacitou homens para divulgar o Evangelho, para levarem as boas novas, e graças a Deus que esse Evangelho ele chegou até nós. Alguém precisou dizer sim para o chamado, para que hoje cada um de nós pudesse fazer parte, né, da família de Cristo. Muitos de nós já desacreditados e muitos já falaram agora é só Deus, e graças a Deus por isso, né? Porque nós encontramos uma igreja aberta, uma família de braços abertos para nos receber, e através da vida de alguém que resolveu dizer sim para o chamado de Deus para a vida dela, digo aos nossos pastores ou ao seu líder de célula, né, que você faz parte, e essa pessoa ela disse sim ao seu chamado e tem sido uma ferramenta que Deus tem trabalhado através da vida dela. É uma forma de ação, né, de sermos transformados pela ação. Então, o Senhor ele tem trabalhado em nossas vidas e em nós também. Então, à medida que nós vamos nos permitindo se achegar e permitindo ser aconselhado pelo Espírito Santo, ele que vai nos direcionando a também ajudar outras pessoas até que o Senhor venha nos buscar como igreja. Então, existe ainda um papel a ser feito. Teve a promessa de que nós não ficaríamos órfãos, que o conselheiro estaria conosco, que é o Espírito Santo, mas para que a gente cumpra também uma missão aqui na Terra. Nós não somos salvos pelas obras, né? Mas nós somos salvos para as obras. Então, nessa lição de hoje a gente vai entender um pouco mais sobre isso, né? Sobre a ação que nós como igreja também precisamos tomar para que as pessoas que têm sofrido e que têm sido angustiadas, elas tenham a boa nova do Senhor, elas tenham a vida transformada, a família transformada, e isso vai ser através das nossas vidas que o Espírito Santo vai chegar a essa pessoa, né? Ele nos transformou para que a gente pudesse ajudar outras pessoas em nome de Jesus. Amém? Então, a introdução ela diz assim: Deus tem propósito. Tem o quê? Propósito. Para que o evangelho seja cumprido. Ele sabia que estava nos deixando em uma situação na qual precisaríamos de assistência, e esta foi a forma que o céu escolheu para nos dar assistência, através do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele ensina, ele lembra, ele convence, ele transforma. Não podemos viver a nossa vida cristã sem ele, sem conhecê-lo profundamente e sem receber dele. O número 1 ele diz assim: propósito de Deus para nós. Em Romanos 8:29 diz assim: o propósito de Deus em nossa vida cristã é transformar-nos à imagem de Cristo. Essa mudança de caráter e de vida é realizada mediante a expansão da habitação do Espírito Santo em nós.
E isso acontece pelo processo de santificação, ou seja, separar o cristão da influência do mundo e torná-lo espiritual, refletindo o caráter de Cristo. Quando nos tornamos novas criaturas, Deus colocou em nós o seu Espírito e ele começou a efetuar mudanças em nossa vida. Todo crescimento espiritual é resultado do Espírito Santo, vivendo através de nós. Quando nos rendemos ao seu controle, é a vida cheia do Espírito. Essa é a chave que, que aciona toda a transformação em nós. Então, como nós vimos, né? O Espírito Santo ele nos lembra, ele nos ensina, ele nos instrui. Através da palavra de Deus existe um confronto para a mudança. O Evangelho ele traz boas novas e ele traz transformação para as nossas vidas. O Senhor, ele, quando nos recebeu, ele recebeu da mesma forma, vamos dizer assim, da forma que nós estávamos. Só tínhamos os pecados para oferecer para ele, os problemas, mas mesmo assim ele nos recebeu. Mas nós não poderíamos permanecer da mesma forma de quando chegamos. Se roubávamos, a palavra de Deus fala, não roube mais. Se a gente tinha como costume ter uma vida de mentira, isso não pode mais existir na nossa vida cristã. O único direito que a pessoa tem de se tornar filho do diabo é ser mentiroso. Ele é o pai da mentira. Então, dentre outras coisas que nós tínhamos como costume ou prática antes de conhecer a Jesus, antes de conhecer a Cristo, que essas práticas que não eram agradáveis a Deus e que elas precisam ser deixadas de lado. E é o Espírito Santo que vai nos ajudar nesse processo, nessa caminhada, e aos poucos a gente vai sendo transformado, né? De dentro para fora. Alguns chegaram com traumas, com problemas sentimentais, e o Senhor ele tem sarado as feridas, ele tem curado e tem nos ajudado a cada dia a sermos um povo melhor, né? Sermos pessoas melhores. E graças a Deus, porque o Senhor ele enviou o Consolador para que ele pudesse nos aconselhar, né? A termos uma vida cristã onde nós temos como prática o perdão, o pedir do perdão, né? A gente sabe que existem algumas situações que não são tão fáceis de perdoar, mas o perdão ele é uma decisão e é o próprio Espírito Santo que vai nos ajudar a sarar as feridas e ele que vai nos conduzir nessa caminhada cristã em nome de Jesus, certo? E o número 2, ele diz assim: transformação necessária. É fato que temos dificuldade para mudar nossos costumes, mas afinal, por que é tão difícil para alguns abrir mão daquilo que os torna vítimas, presas fáceis do diabo? A resposta é a falta de observância nas Escrituras, que apontam para algo de grande e fundamental importância, que é o crescimento do cristão. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. No verso acima, o apóstolo Paulo informa duas condições básicas para que desfrutemos de algo que diríamos ser o sonho de consumo do cristão. Vejamos agora detalhadamente tais condições. Então, existe uma transformação que ela é necessária. Em alguns momentos de comunhão, onde nós nos reunimos como igreja, né? Onde nós cultuamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, são oportunidades onde Deus ele nos concede para que a gente seja transformado,
para que a nossa forma de agir, de pensar, ela se torne a forma que é agradável a Deus. Às vezes, quando chegamos na igreja, temos algumas convicções e quando chegamos fomos moldados de diferentes formas, né? Conforme o ambiente em que nós vivíamos, o local onde nós fomos gerados, a criação, onde nós tivemos, né, as instruções dos nossos pais, alguns nem esse tipo de instrução tiveram, e existe uma dificuldade quando se chega na igreja, né? Normalmente é alguém que não teve o conselho de pai, as orientações de um pai ou de uma mãe. Normalmente eles têm, essas pessoas quando chegam à igreja têm dificuldade de obedecer aos pastores, de se submeter a uma liderança, não só na igreja, mas também no local de trabalho. Essas pessoas têm dificuldade de receber algum tipo de ordenança ou alguma correção, né, da liderança de onde trabalha. E o processo ele acaba se tornando um pouco mais difícil de transformação. E aos poucos o Senhor ele vai mencionando na palavra de Deus, e é Ele que vai quebrando todos os argumentos internos que às vezes a gente tem na mente, e que pode ser que no culto a gente não fale abertamente, mas a nossa mente, como a gente falou no início sobre renovação e campo de guerra, mas a nossa mente às vezes ela fica retrucando aquilo que o pastor ele vai falando. Eu vou citar um exemplo de quando eu comecei na presença de Deus. Quando nós viemos embora para São Paulo, a figura paterna que eu tinha quando meus pais eles eram casados, né? Hoje infelizmente eles são divorciados, mas antes mesmo de eu entregar a vida para Jesus, eu tinha meus 12 para 13 anos, quando nós morávamos lá no Piauí, e foi um dos motivos pelo qual nós viemos embora para São Paulo, né? Por conta dessas questões. E eu tive esse trauma, né? O meu pensamento era, meu pai me abandonou, né? Eu, eu agora não quero conversa. E quando cheguei na presença de Deus, que entreguei a minha vida para Jesus, uma das questões e passagem bíblica que eu tinha e que eu não entendia era quando o Senhor ele falava: o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, para que você, vamos dizer assim, seja bem sucedido naquilo que for fazer e para que viva bem. E eu falava, não, dentro de mim eu relutava. Falava, não é possível. Como que eu vou honrar alguém que me abandonou? Como que eu vou honrar essa pessoa? E eu ficava relutando e parece que era uma coisa, né? Toda vez e todo culto tinha alguém que falava, honra teu pai e a tua mãe. Eu pensava comigo, honrar minha mãe é fácil, né? Mas o meu pai eu não consigo. Até que chegou uma época de um pouco mais de maturidade na presença de Deus, que em oração eu apresentei ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu não consigo só. Se o Senhor puder me ajudar a vencer isso e me ajudar a honrar verdadeiramente, eu preciso disso, porque eu quero viver bastante. E eu quero ser bem sucedido naquilo que eu faça. Então eu não posso ficar com isso, essa resistência e não ser transformado. Pode ser que a área que você precisou de transformação foi uma outra, mas esse foi um exemplo de que aconteceu comigo, de uma transformação que foi necessária para que outras áreas da minha vida ela pudesse avançar, né, ministerialmente falando. Hoje eu falo isso porque os jovens que o Senhor me presenteou para o cuidado, todos eles tiveram problema com separação de pais, problemas de não conhecer o pai, ou mesmo tendo o pai em casa, às vezes se sentir não tão próximo do pai, né? Então o Senhor primeiro teve essa transformação que foi necessária na minha vida, me capacitando, me sarando, para que hoje eu também pudesse ajudar outros jovens a vencer essa dificuldade e compreender que Deus ele é o nosso Pai. Eu sempre falo, né, que um dos versículos da palavra de Deus que eu sou apaixonado é de João 1, que é o 11 e o 12, que lá fala que o Senhor Jesus ele veio para os seus, mas os seus não receberam.
mas a todos quanto o receberam, ele deu o poder de ser feito filho de Deus. Então isso é um privilégio no tornar filho de Deus, ter isso em mente. Então essa é uma transformação que foi necessária. Talvez na sua vida foi uma outra área que foi necessária, houve a necessidade de uma outra transformação, mas que essa transformação ela teria que ser necessária para que hoje você pudesse ajudar outras pessoas também, em nome de Jesus. E agora nós vamos ver também 2 pontos e 2 condições para que a gente possa também alcançar essa parte da transformação que é necessária. E o primeiro ponto, ele diz assim: primeira condição, não vos conformeis com este mundo. Enquanto muitos falam contra uma vida familiar, eu digo nos formatos e dos princípios de Deus, né, que é o pai e uma mãe, nós não podemos nos conformar com esse mundo, né? Não só nesse aspecto, mas outros aspectos. E que diz assim também: não vos conformeis com este mundo. Conformar significa assumir ou tomar a forma. Portanto, por mais que desejemos desfrutar da plena vontade de Deus, sem o entendimento de que para isso não podemos proceder, falar ou pensar como o mundo, não conseguiremos. A palavra diz que aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. Esta é uma verdade absoluta, assim como aquela que Paulo aborda no texto supracitado. Somos salvos, no entanto, devemos nos transformar. Embora sejamos salvos, nossa salvação é dom de Deus, presente de Deus. É responsabilidade do homem assumir procedimentos que o possibilite desfrutar mais da salvação com a qual Deus nos presenteou. Então, a nossa vida cristã, ela não pode continuar da mesma forma como nós chegamos na igreja. Nós precisamos ser transformados. Nós não podemos nos conformar com aquilo que o mundo ele prega como uma normalidade. Mas o que é a excelência de Deus? O que Deus quer que eu faça? O formato que eu tenho que renovar minha mente é conforme a palavra de Deus ela fala, e não conforme o conselho dos ímpios, né? Que é feliz aquele que não vive o conselho conforme o conselho dos ímpios, né? Mas antes disso ele medita de dia e de noite na palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus ela fala acerca de algum assunto? O que ela fala a respeito? E pode ter certeza que se você tem alguma dúvida sobre algum assunto, a palavra de Deus ela sempre tem algum texto específico para falar sobre isso. Quando eu cheguei na igreja, antes na verdade de vir para a presença de Deus, a minha irmã ela veio primeiro e às vezes ela acordava cedo e eu, como tinha um sono um pouco leve, às vezes ela fazia algum barulho, mas não por querer, né? E acabava me acordando de manhã no domingo, né? E no domingo ela acordava 4 horas da manhã para ir para a igreja orar, né? Na corrente de intercessão. E às vezes ela me chamava: Vigão, vamos para a igreja comigo. Aí eu: que você está doido? Uma hora dessa você está indo para a igreja, vocês estão indo acordar Deus, né? Deus está dormindo, vocês estão indo lá incomodar Deus. Aí eu pegava minha cobertinha, virava para o lado e voltava a dormir, né? E aí um dia o Senhor me mostrou no Salmo 121 que ele nem dorme, porque se ele dormisse esse mundo já tinha acabado. Então a gente não pode ser moldado ou permanecer da mesma forma que a gente chegou. Então é necessário uma transformação. Esse foi o primeiro ponto sobre a transformação, é de não nos conformarmos com o que o mundo ele fala que é comum, né? Mas o que a palavra de Deus ela fala a respeito de um determinado assunto. E o próximo ponto, que é o 2.2, ele diz assim: segunda condição, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Um dos procedimentos que devemos possuir é aceitar aquilo que a palavra de Deus diz a respeito do homem. Eu diria principalmente as condições dadas para que as promessas de Deus sejam manifestas em nossas vidas. Paulo lança sobre nós a responsabilidade de promovermos transformação em nossas vidas
E a partir dessa decisão, o Espírito Santo vai poder nos ajudar. Compartilhar o sentimento de que o mundo não tem nada a nos oferecer não basta, não é o suficiente. Além de não nos conformarmos a este mundo, é necessário que tenhamos uma ação correspondente. É necessário que façamos diferença e sejamos diferentes. Não adianta a gente falar com a nossa boca alguma coisa e as nossas práticas elas continuarem sendo a mesma, né? Vou dar um outro exemplo aqui também. Antes de conhecer a Jesus, eu era uma pessoa que falava muito palavrão. A cada duas palavras era um palavrão. É que se eu tivesse nessa videoaula, a cada duas palavras eu estivesse falando um palavrão, que crédito vocês que estão assistindo me dariam? Nenhum, né? Então, foi necessário uma transformação e uma mudança de prática também. Se está amarrado em nome de Jesus, mas se um dia vocês me vissem em algum lugar que tinha um monte de pessoa no meio de roda de bebedeira, vocês me vissem lá e depois me vissem dando aula, qual seria o crédito, né? Nenhum, né? Então existe a necessidade de uma transformação de prática. É necessário um novo estilo de vida, o estilo de vida de Cristo. Renovar a nossa mente e as nossas práticas também, em nome de Jesus. O número 3, ele diz assim: como se dá a nossa transformação? Da mesma forma que os pais contribuem para o crescimento físico dos filhos, alimentando-os, cuidando para que tenham descanso suficiente, nutrindo sua vida emocional e encorajando-os nas atividades que promovam o seu desenvolvimento e bem-estar, o Espírito Santo também acompanha e auxilia o cristão no processo de transformação, crescimento e amadurecimento. Ele tem um processo para nos ajudar a sermos mais parecidos com Jesus. Vamos um pouco mais adiante agora no 3.1 que diz: começa no interior. E nós vamos ler aqui o Salmo 92, 12, para caminharmos juntos aqui nessa próxima etapa. Fala assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Fala mais uma vez aí se você tem fé. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. E o Salmo 92, 12, ele diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. A comparação entre as árvores citadas no texto e o cristão enfatiza que o crescimento deste tem sua origem na vida interior e não nas circunstâncias externas. A transformação realizada pelo Espírito Santo em nós primeiro acontece na vida interior e depois produz fruto espiritual na vida exterior. Quando permitimos que o Espírito Santo viva através de nós, o fruto espiritual, na forma de caráter espiritual, aparecerá. Eu já ouvi muitas pessoas falando, né, que alguém mau caráter, ele sempre vai ser uma pessoa mau caráter. Eu cresci ouvindo as pessoas falando sobre isso, né? Mas até que eu conheci Jesus e que percebi que o caráter ele pode ser transformado para que nós tenhamos o caráter de Cristo. Pessoas de uma boa índole, pessoas que têm a palavra firme, que não tem curva, né? Sim, sim, não, não, na forma de agir. E as pessoas elas vão notar essa diferença, essa transformação de caráter. E começa no interior. A gente vai sendo moldado pelo Espírito Santo, é Ele que vai nos convencendo do pecado, à medida que nós vamos permitindo que Ele vá transformando e mudando as coisas que são necessárias de lugar, né? Nos ajudando e nos mostrando o que precisa ser tirado para que a nossa vida seja uma vida de excelência na presença de Deus. Um exemplo que quando eu cheguei na presença de Deus
foi uma ilustração sobre como que é a vida antes de Jesus, né, que parece ser tudo bem, é como se fosse um quarto escuro, né? Aparentemente está tudo bem, a gente não vê nenhuma sujeira nem nada. E aí quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, que o Espírito Santo ele entra nas nossas vidas, né, faz morada em nós, ele acende a luz desse quarto. E a gente começa a ver que tem poeira, que tem alguma roupa suja, tem algum saco de lixo, algum lixo que precisa removido. E é ele que vai nos mostrando, isso aqui precisa ser tirado, isso aqui precisa ser limpo. Ele que vai nos ajudando a ser transformado e ter uma vida excelente, uma casa limpinha para que ele possa fazer morada, em nome de Jesus. E o 3.2, ele diz assim: o Espírito Santo nos dá graça. Graça é o favor não merecido, como em algumas lições a gente já viu sobre esse assunto. Muitos cristãos gostariam de ter uma experiência instantânea com o Espírito Santo e eliminasse todo o pecado em suas vidas. Muitos desejariam a maturidade instantânea, mas ele não pretendeu realizar sua obra desta forma. Pelo contrário, o Espírito da graça dá constantemente graça conforme necessário para cada passo no processo de transformação. Sim, o Espírito Santo é o Espírito da graça e a graça é o poder que ele concede para fazer coisas que não seríamos possíveis sem esforço. A graça é um poder capacitador que nos fortalece e nos ajuda a perseverar. Deus não espera que os cristãos se transformem em gigantes espirituais da noite para o dia. O 3.3 diz assim: de glória em glória, 2 Coríntios 3,18. E todos nós que, com a face descoberta, completamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esse é um dos processos mais usados pelo Espírito Santo em nossa transformação e crescimento espiritual, onde onde nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo, ao focalizarmos nossa atenção na glória do Senhor. Paulo escreveu sobre isso aos Coríntios e se refere também ao mesmo assunto em sua epístola aos Filipenses. Então, o Espírito da Graça, que foi o que nós lemos, sobre um processo de transformação, tem um amigão meu, o evangelista Mari Carlos, que ele é o homem do processo. Não atrapalhe o processo. O processo ele é necessário para que a nossa vida a gente possa também valorizar as pequenas conquistas, para que a gente olhe de onde o Senhor ele nos tirou e a gente enxergue onde a gente está, não porque nós somos bons, mas é pela graça do Senhor. É Ele que nos capacita. A palavra de Deus ela fala que sem o Senhor nada podemos fazer. Então a gente não pode se dar o luxo de hoje achar que técnicas, uma boa fala vai ser o necessário para a conquista, cuidado de vidas. É necessário nós nos aperfeiçoarmos, nós termos ferramentas para evangelismo, para conquista de almas, isso tudo é necessário. Mas sem o Espírito Santo vai ser só um movimento. Então, com a ajuda de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, no processo de crescimento do cristão, a gente vai sendo transformado e vai nos possibilitar também de ajudar outras pessoas. Aqui fala, né? A gente se tornasse de um dia para a noite um gigante. Será que o caráter que precisava ser moldado, será que daria tempo de ser formado? Será que a gente não se acharia bom demais, que talvez não quisesse mais nem estar em alguns certos tipos de ambiente na igreja, fazer alguma coisa para Deus? Sempre tem um exemplo, né, que fala sobre dons, e eu sempre dou risada quando eu conto.
que limpando, né, na época, há um tempo atrás, um dos pastores, né, fazendo uma higienização nos bancos da igreja, aí chamou o irmão para ajudar ele a limpar os bancos. E aí nesse costume de falar que é levita, né, falou: não, eu sou levita, eu vim aqui só louvar. Se ele bem soubesse que era levita, né, ele não falava uma coisa dessa. Então, o nosso caráter ele precisa ser formado ao longo da nossa vida cristã, para que a gente também entenda isso e que alguns sentimentos como a arrogância e a prepotência não venha nos atrapalhar. Que a palavra de Deus ela fala que precede a queda, aquele que é arrogante, que é soberbo. Então, é necessário que o caráter seja formado para que a gente não venha cair lá na frente ou se torne uma pessoa inacessível às vezes, né? Mas que a gente possa ser um canal de bênção para as outras pessoas, servir uns aos outros em nome de Jesus. E o 3.4 ele diz assim: como forma de encorajamento. Quando um aluno se esforça para aprender uma nova matéria, o professor muitas vezes chama a sua atenção para o progresso já feito. O professor mede o progresso no crescimento para motivar o aluno a continuar dominando novos conhecimentos. Da mesma forma, o Espírito Santo nos encoraja a tornarmos mais parecidos com Cristo, nos fazendo compreender o quanto já nos transformamos. Então é importante que a gente também, às vezes, faça uma reflexão e pare para entender de onde que o Senhor, né, como eu falei há pouco, de onde foi que o Senhor ele nos tirou e como nós estamos hoje, né? Qual que é a nossa maturidade hoje espiritual? O que antigamente nós falávamos e que hoje o que a maturidade nos trouxe, a gente já não falaria mais aquilo que a gente falou quando iniciou, né? À medida que a gente vai conhecendo e vai entendendo a palavra de Deus, cada vez mais vai nos aprofundando na palavra de Deus e tendo uma maturidade, né? Sobre determinados assuntos também até para trazer clareza para outras pessoas, né? Ter o encorajamento, né, de que a gente já venceu algumas barreiras, né? O nosso superintendente, que é o pastor Stênio, ele fala um pouco sobre timidez. Eu sempre me identifiquei muito em relação a isso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida para falar, mas com a ajuda de Deus eu fui vencendo também essas barreiras. Aí depois fala até um pouco mais, né? Eu nunca vi o melancólico falar tanto quanto eu falo, né? Mas é um motivo de alegria, né? Saber que o Senhor, ele que transformou. E também através da vida dos nossos pastores, da nossa liderança, como um canal também de orientação que o Espírito Santo ele trabalha na vida deles para nos ajudar também com orientações, conselhos, às vezes alguma correção, né, quando for necessário, para que a gente se torne melhor, né? E o incentivo de crescimento, o incentivo de falar numa célula, de poder falar da palavra de Deus, em alguns momentos de orar por pessoas, um encorajamento também para isso, né? A primeira vez que os meus pastores pediram para eu orar por alguém no culto, eu fiquei pensando, eu falei, você mesmo. Eu orei pela pessoa. Então foi um incentivo, né? Um dos meus incentivadores, além da minha irmã, são os meus pastores. Eles que também me incentivaram a, a ir também nessa área de ensino, né? Lógico, a capacitação do Espírito Santo, mas eles também foram incentivadores para que pudesse desenvolver os dons e as habilidades necessárias. Então, uma forma de encorajamento, isso é muito bom. A gente tem um incentivo a mais também para prosseguir, em nome de Jesus. E o 3.5, ele diz assim: ajuda disponível.
Nenhum cristão precisa sentir que deve lutar sozinho contra o mundo, a carne e o diabo. Para isso, o Espírito Santo vive em nós e opera constantemente para nos ajudar. Ele também oferece soluções para quaisquer dificuldades que permite que enfrentemos. Então, nas dificuldades, é o Senhor que vai nos ajudar. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, né, o consolador. É ele que vai nos dar estratégia para que a gente vença as dificuldades, né, os problemas, para que a gente cresça também espiritualmente. E a gente vê pelos conselhos que os nossos pastores deram, né? Eles quebraram muitas pedras até chegarem aqui, né? Então, quando se trata de algum conselho e algo do tipo, eles sempre têm uma palavra, porque além da experiência, eles foram capacitados pelo Espírito Santo, né, para nos ajudar, em nome do Senhor Jesus. Então, é necessário, né, que a gente ouça a voz do Espírito Santo e pratique também aquilo que ele falou, né? Porque normalmente algum conselho, quando alguém tem uma opinião pré-formada e que vai conversar com o pastor e que ouve talvez aquilo que não foi o que ele imaginava, às vezes a pessoa fica brava, né? Mas o Espírito Santo, como conselheiro, ele nos dá a melhor orientação para que as situações que talvez eram difíceis elas possam ser vencidas em nome de Jesus. E a lição de hoje ela é um pouco mais curta. Nós vamos hoje para a conclusão, que diz assim: a transformação necessária se dará por meio da renovação da mente, da forma como pensamos e da mensagem que cremos. Se alguém pensa errado, consequentemente vai crer errado e obter resultados indesejados. Porém, se pensar certo, vai crer certo e obter os frutos desejados. Portanto, como o homem é responsável por aquilo que pensa, é necessário que renove a mente com a palavra de Deus. Quando aceitarmos a revelação da palavra de Deus, o que ela diz a nosso respeito, descobriremos que muitas vezes aquilo em que temos nos apegado não tem valor algum. Assim conseguiremos renunciar a tais coisas. Então, à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, vai se aprofundando na palavra de Deus, nós vamos vendo que existem algumas coisas que não valem mais a pena, e que não vale a pena, eu digo, nos apegar a esse certo tipo de coisa, né? Que muitas vezes a gente se apega. Então, com a ajuda do Espírito Santo, com ações que é necessário, ações e práticas necessárias. Assim como falei no início, o perdão ele é uma ação que nós precisamos tomar para que a gente tenha uma vida saudável na presença de Deus. Isso é um dos exemplos de ter de uma tomada de ação, para que a gente não seja uma pessoa da mesma forma como nós chegamos. Às vezes, antes de Jesus, éramos uma pessoa rancorosa, guardava para si esse tipo de sentimento, e isso tem prejuízos para os órgãos. Então, é necessário ter essa prática do perdão, que é também uma das formas de transformação por ação. Isso traz alívio, isso liberta as nossas vidas e a pessoa também, em nome de Jesus. Então, que nós tenhamos a cada dia a forma de agir, a forma de pensar do Senhor Jesus. Que o nosso caráter ele seja formado diariamente. Que a palavra de Deus ela possa nos confrontar e aquilo que não é agradável ao Senhor, nós possamos nos desfazer disso. E que juntos nós possamos crescer como uma igreja de uma forma saudável, que nós possamos carregar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros, porque isso também tem a ver com ações e a transformação por ações, de ajudar ao próximo, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, a lição de hoje, ela se encerra aqui. Nós vamos orar, pedir a graça do Senhor, para que a cada dia nós possamos ser pessoas melhores,
que agem e pensam e fazem aquilo que é agradável ao estilo de vida de Cristo, ao caráter de Cristo, um caráter formado conforme o caráter de Cristo, em nome de Jesus. Se você puder, no seu lugar, feche os seus olhos, mantenha o seu pensamento ligado em Deus e vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento precioso aqui na tua presença, onde nós podemos falar um pouco sobre o crescimento através da transformação em ações, que nossas ações elas sejam direcionadas pelo Teu Espírito Santo, que o nosso caráter ele seja formado igual ao caráter de Cristo, que nós possamos, meu Pai, ser pessoas melhores, pessoas de referência onde nós estivermos, seja no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a cada dia sermos melhores e excelentes naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que nós possamos desempenhar o papel que o Senhor nos chamou para realizar. Meu Deus, que todo sentimento que não provém de Ti, seja arrogância, soberba, prepotência, Senhor, que esse mal ele seja retirado do nosso meio, em nome de Jesus, mas que em nós seja gerado o caráter de Cristo. Que nós possamos caminhar também, Senhor, à luz da Tua palavra. Meu Deus, também sendo confrontados e sendo melhorados, Senhor, pela Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor Espírito Santo nos conduza a termos as melhores escolhas, que nós possamos ser um povo abençoado e que vai fazer a diferença onde nós estivermos, em nome do Senhor Jesus. Queridos amados irmãos, eu agradeço a cada um de vocês por mais esse momento precioso que nós tivemos aqui hoje, que você ative o sininho, as notificações, que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, divulgue esses vídeos, compartilhe, assista com a sua família, com seus amigos, e que juntos nós possamos a cada dia mais crescermos e amadurecermos em nome de Jesus. Eu aguardo vocês na próxima lição. Fiquem com Deus, tenham um excelente dia, tarde ou noite, depende do horário que você assistiu esse vídeo. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Um abraço.